Hoje eu vou te ensinar a criar um currículo específico para cada vaga que você aplicar. Isso se você for tanto da área de tecnologia quanto qualquer outra área. Esse vídeo é para você também. Talvez eu não seja a melhor pessoa do mundo para estar passando esse conhecimento, porque faz mais de um ano que eu estou procurando emprego. Mas, talvez, esse tempo todo, passando esse tempo todo procurando emprego, talvez eu tenha alguma coisa para ensinar. Mas antes de começar esse vídeo, antes de começar aqui a mostrar para vocês como que cria o currículo, se inscreve no canal, mano. Não custa nada. Ativa o sininho aí para você receber as notificações. Dá um like. Pô, ajuda nós aí, cara. Ó, trazendo um conteúdo de qualidade aí para vocês. Ajuda nós, beleza? Valeu. Tá aí, assim, e essa forma que eu encontrei de criar e mandar os currículos foi a que mais me deu retorno, a que mais consegui entrevistas, então, e também a mais fácil. Assim, é bem de boa o processo para você criar. Nós vamos utilizar o Claude nessa aula aqui, que eu acho que para criar currículo, não sei para vocês, mas para mim pelo menos me parece ser o que mais desempenhou bem, mais assim, entendeu o que eu pedi e me deu um bom resultado, beleza? Já cheguei a criar agentes também para criar currículos, mas eu acho que usando as LLMs assim, de forma básica já é o suficiente. Se vocês quiserem, eu trago um conteúdo criando um agente de IA que cria currículos, que aprende assim, tudo que ele precisa sobre você e você só manda ele criar. Eu posso trazer esse conteúdo aqui também, mas eu acho que esse aqui já vai ser mais que o suficiente para você conseguir mandar seus currículos, beleza? Tô aqui com ele aberto. E aí o que a gente vai fazer? Aqui no meu caso, eu subi 4 modelos de currículo, tá? Uma versão em inglês, uma versão em espanhol, uma versão em português e um currículo também um pouco diferente dos outros, que é para dar mais contexto pro Claude. E aí eu estou escrevendo aqui dessa forma, dando contexto para ele, tá? Vou colocar aqui. Estou enviando os 4 modelos do currículo. Ok. Esses currículos foram criados para as vagas específicas, porém eles contêm parte relevante das experiências. Ok. Aí a parte de tarefas. Quero que você analise todas as informações, coloque tudo em um arquivo CSV. E as regras. Aí só um adendo do porquê que eu estou escrevendo assim. Eu estou dando o contexto, as tarefas e as regras pro Claude, para ele, enfim, para ele ter mais contexto e fazer, não ficar inventando muita coisa. E o que é esse? A gente chama de CTR, né? Que é contexto, tarefa e regras. A própria Anthropic recomenda que seja feito dessa forma. E isso aqui é o que? É um negócio que chama engenharia de prompt. Ó, sou engenheiro, mexe. Vê o meu vídeo lá sobre o círculo das IAs pra você ver o que eu penso sobre engenharia de prompt. Nem é tão difícil de aprender isso aqui, né, galera? Tem gente aí querendo vender curso de engenharia de prompt, mas é só isso aqui, tá? Não tem segredo nenhum, não. Então, vai, continuando. Regras. Não inventar números, né? Que é importante. Isso aqui é uma coisa que eu acho importante você colocar, porque o Claude, quando você pede para ele criar currículo, se ele acha alguma coisa ali no seu currículo, tipo, por exemplo, sei lá, que você trabalhou, não sei, em Customer Success. Aí se você colocar alguma coisa que dê a entender que você teve uma porcentagem alta de satisfação dos clientes, ele vai inventar o número tipo 99% de satisfação dos clientes. Tipo, como que você vai provar esse número depois? Então é importante você falar para ele que não é para ele inventar número, se ele tiver dúvida para ele perguntar, beleza? Orientar ele a escrever o JSON de uma forma não técnica, caso você não seja uma pessoa técnica. Não tem como escrever um JSON de uma forma não técnica, mas enfim, de uma forma mais possível da compreensão possível, né? Então ele está criando, vamos ver o que ele vai...
Bom, criou aqui. Vamos dar uma olhada. Consolidei os 4 currículos, ok. Ah lá, mas ele me pegou no negócio, ó. Aqui é vida real, aqui não vou esconder nada de vocês, não. Eu tenho um site um site portfólio, aí com certeza lá tem uns números que assim, esses números não são fake, são verdadeiros, só que eu não tenho como provar porque, né, fui chutado da empresa e não salvei nenhum desses dados. Então não tem como eu comprovar, então eu prefiro não colocar. Mas no meu site eu acabei colocando. E esqueci de tirar depois. Então é isso que ele tá me questionando aqui. Tipo, você falou pra eu não inventar número, mas no seu site tem número inventado. E aí, o que eu faço? Acontece, faz parte. Vamos ver o que mais que ele falou. Total de experiência. Experiência também. É melhor colocar 8 mais, né? Porque quantos anos de experiência? Fui formado, eu tenho 7 anos. É quase 10 contando com o tempo que eu tava na faculdade. 8 mais. Pedir para ele botar 8 mais, já tá bom. Tá, ok. Aí, título padrão, ok. Pedir para ele arrumar aqui, vambora. Tá, ele criou. Acho que tá ótimo. Dando uma olhada aqui por cima, tá excelente. Aí agora o que você faz? Você vai baixar esse JSON, beleza? Você baixa ele, normalzinho. E salva, guarda ele porque você vai usar depois. Não tá fazendo isso aqui à toa, não. Tá? Aí agora o que você vai fazer? Vai lá na página na onde você vai mandar o currículo. Pode ser aquela página do LinkedIn mesmo. Enfim, qualquer uma. E aí eu recomendo você baixar essa extensão aqui do Claude. Essa extensão do Claude Web no browser. Porque o que nós vamos fazer? Assim como a gente pediu lá para o Claude para ele criar um JSON baseado nos nossos currículos, agora a gente vai pedir a mesma coisa para o Claude aqui no browser, que é para ele gerar um JSON com as especificações da vaga que você quer se candidatar. E de novo, você poderia só pegar esse link ou só copiar um texto corrido e jogar lá no Claude e pedir para ele criar o currículo, só que eu prefiro extrair no formato JSON, porque é um formato que as IAs leem bem, elas compreendem bem, que é um pouco mais técnico e tal, então eu prefiro fazer dessa forma. Se você quiser copiar isso aqui e jogar lá no Claude, copiar o texto todo do site ou o link, que às vezes as LLM não lê link, né? Depende muito do site em si, tem site que bloqueia. Então eu acho que é mais seguro fazer dessa forma. Ok, criou. Aí aqui está o arquivo. Deixa eu abrir ele só para ver. Acho que eu não vou conseguir aumentar aqui, mas... Enfim, só para ver por cima aqui, ó, a gente já vê que está tudo, ó, título, empresa, descrição, requisitos, diferenciais e observações. Ok, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Bora para frente. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para o Claude, onde a gente tinha feito o nosso JSON. E o que acontece? Aqui, como eu já estou nessa conversa, ele já tem, né, ele criou meu JSON, ele já tem todo o contexto. Aí eu vou fazer isso aqui mesmo. Mas caso você precise abrir uma nova conversa e o Claude não tem esse contexto, aí você pega o arquivo JSON que você baixou, né, que o Claude tinha criado, joga na conversa e joga junto o JSON que você acabou de baixar lá da web, da vaga. Beleza? Porque daí você vai falar para ele o seguinte: faça uma análise de compatibilidade do meu perfil que você gerou nesse JSON, que no caso, né, eu tô na conversa já mesmo, com essa vaga, que também está em formato JSON, em um arquivo JSON. Salvei nesse formato para facilitar sua vida, sua leitura, né? E beleza, aí eu joguei aqui o JSON da vaga, né, que eu acabei de gerar lá no browser, lá no navegador. E vamos ver o que ele fala sobre os requisitos da vaga. Ok. Ele gerou os pontos fortes e os pontos de atenção. Vamos ver. 5 anos hands-on com Python. No seu perfil, a experiência profissional mais longa foi majoritariamente com PHP Symfony. É isso mesmo.
Experiência profissional com Python eu não tive, apesar de saber. React, Kubernetes não apareceu em nenhum lugar. Então aí isso daqui, ó, eu vou orientar vocês aqui nesse caso. O que acontece? Não estamos passando por um período fácil de emprego. Isso não, acho que não só para minha área, mas para quase todas. Aí o que acontece? A gente tem que constantemente tentar passar pelo sistema da ATS, que é lá dos RH. E como que a gente faz isso? Mano, esses sistemas, se você não coloca nenhuma palavra que está na vaga no seu currículo, você não vai ser nem chamado, você vai ser descartado na hora. Então o que eu oriento para vocês? Mesmo que você que tenha alguma tecnologia, porque, mano, assim, é muita tecnologia, muita coisa, é impossível um ser humano que saiba tudo, tá ligado? Porque mesmo que você procure uma vaga que é, beleza, a linguagem que eu conheço, o framework que eu conheço, mas vai ter alguma coisa ali que você não sabe. Então, mano, o que eu recomendo pra vocês? Aqui, ele deu esse disclaimer, porque eu falei pra ele não inventar coisa, né? Então, o Claude tá certo, quem tá errado sou eu, porque eu vou orientar vocês a colocar mesmo assim no currículo. Ai, Pedrinho, mas vou mentir no currículo? Vai, porque a empresa mente para você também. Quando ela fala que ela é um ambiente bom de trabalhar, quando ela fala que ela é GPTW, que ela é, enfim, a empresa mente para você também. Tá tudo certo. Assim como eles mentem na entrevista, como eles mentem, tá tudo certo. É uma mentirinha que não é, assim, faz muito drama em relação a isso, mas, mano, tá tudo certo. Porque, assim, eu recomendo você a colocar, mesmo que você não tenha experiência, só para passar ali no TS. E assim, se você for chamado também, você não vai botar o negócio aqui e não ir nem atrás de saber o que é, né? Mano, você botou aqui no currículo, foi chamado, vai estudar o bagulho. Entendeu? Que nem Kubernetes. Mas eu tô ligado que é uma parada para trabalhar com container, que ele pode trabalhar junto com o Docker, porque a gente consegue provisionar quantos container vai ser provisionado para determinado pico de acesso e tudo mais. Aí ele cria os containers automaticamente, remove os containers automaticamente. Eu sei dessa parada. O que eu vou fazer? Eu vou atrás para eu mesmo criar, entendeu? Aí eu crio alguns projetinhos com essa tecnologia aqui, porque daí numa entrevista técnica eu consigo enrolar. Tá ligado? Aí eu consigo enrolar. Tanto que o próprio Kubernetes, eu já passei em teste técnico que tinha Kubernetes, e eu fiz e passei, entendeu? Porque eu botei no currículo, falei que eu sabia na entrevista, óbvio, porque senão eu ia ser desclassificado na hora. Só que, como eu passei para entrevista técnica, eu passei o dia inteiro estudando essa porra. E aí é outra coisa que eu falo para vocês. A empresa que vocês estão fazendo entrevista não precisa saber se você tem experiência nisso numa empresa ou não. Porque eles não vão checar, eles não vão lá bater lá na empresa que você trabalhava, não vão. Principalmente tecnologia. Sabe, tecnologia é uma várzea, é um chorume, é uma zona. Tá ligado? Que nem, vou dar um exemplo de um processo seletivo que eu fiz. Porque o que acontece? Eu fui mandado embora no layoff ali no final, mais ou menos, de 2025. Quando a galera tava começando, engatinhando ali em codar com Claude, com IA e tal. Aí o que acontece? Eu, por conta própria, fui fazer, né? Porque a empresa que eu tava trabalhando, assim, falava de IA, mas ninguém, né, ia botar a mão na massa para fazer o negócio. Hoje eu sei, eu acho que eles devem estar usando, mas na época... Então eu, por conta própria, comecei a mexer, só que aí, né, veio o layoff, pá. E eu continuei estudando, continuei mexendo, continuei fazendo meus projetos pessoais. E aí apareceu essa oportunidade, passei no teste técnico, aí já na entrevista com o gestor da área, que era tipo a entrevista final, ele perguntou para mim, você tem experiência em codar com IA? Eu falei, não, tenho. Então. Aí ele falou, mas em empresa? Aí eu, né, na inocência, eu falei, não, em empresa não, porque, né, daí dei todo esse contexto que eu falei, que eu trabalhava, ainda não tinha implementado, mas que eu, por conta própria, fui e tal. E aí, acabou que tava entre eu e o outro cara passou. Por quê? Porque ele pegou e falou que usava no trampo. Se é verdade que ele usava no trampo, quem que vai saber, mano? Porque não teve nenhum teste técnico para avaliar se eu sabia trabalhar com o negócio. Foi literalmente uma pergunta solta que eu escorreguei. Entendeu? Então, mano, assim... vai mentir na entrevista? Mente, cara. Mente. Ninguém precisa saber se você trabalhou com isso ou não, cara. Sabe? Se precisar, a gente aprende o negócio.
Entendeu? Nossa, quantas coisas eu já aprendi assim, no emprego, trabalhando. Não é tanto drama assim, a gente quer alguém especialista, não quer o caralho. Sabe? Porque o cara, vocês querem encher o saco, é isso que vocês querem. Sabe? Então, assim, se precisar mentir, a empresa mente pra você também. Então, pode mentir. Só que é aquilo, também não vá colocar o negócio no currículo e não ir atrás. Se você passar pra entrevista, vai estudar o negócio que você colocou. Pelo amor de Deus. A questão é que a empresa não precisa saber se você teve experiência remunerada no trampo, entendeu? Se perguntar, você teve experiência? Tive, tudo certo. Eles não vão lá checar com sua outra empresa. Beleza, eu tô pedindo aqui, como ele deu esse match da vaga com as minhas qualificações, agora eu tô pedindo para ele montar o currículo em inglês para eu mandar. E pedir para ele colocar ali pelo menos uma experiência mínima nesses pontos de atenção, porque, né, para passar no ATS pelo menos. Ok, vamos ver o resultado. Tá criando aqui, ok. Unable to display, não tem problema. Eu abro aqui no meu drive. Então, olha lá. Foi. Ele criou aqui, vamos dar uma olhadinha por cima. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo, pô. Experiências, AI Innovation, certificados, é isso aí, mano. Aí aqui, ó, só, que nem, ó, ele colocou aqui. Kubernetes Working Knowledge. Nem precisa disso aqui, não. Pode deixar solto aqui, não precisa. Pode apagar. Se pergunta, é aquilo, você colocou, aí você vai estudar, tipo, você não sabe Kubernetes, aí você vai estudar Kubernetes. Que aí se eles perguntarem na entrevista, você vai saber responder o que é, pelo menos. Que mais? Working Knowledge. Também não, pode deixar assim. E se você não sabe GraphQL, vai estudar GraphQL. Mas é importante pôr. Aí o que eu faço? Aí eu venho aqui no site. E o que acontece? Aqui, nessa vaga específica, ainda não tem tanta coisa aqui no formulário, né? Mas eu vou fazer dessa forma só para mostrar para vocês o que eu costumo fazer. Eu subo aqui o meu currículo normal. Nossa, nesse aqui dá até para mandar com o perfil do LinkedIn. Mas eu prefiro mandar com o currículo porque tá mais completo. E aí o que eu faço? Agora eu venho aqui no Claude e falo para ele. Eu mando para ele, né, as minhas informações lá do JSON que foi gerado e peço para ele preencher o formulário. Eu poderia preencher esse formulário? Poderia. Só que esse formulário ainda é pequeno, mas tem aquele formulário imenso, de um monte de página. Aí você fala aqui pro Claude fazer, ele faz para você, não fica perdendo tempo preenchendo formulário, não. Porque é isso também, né? Se as empresas acham ruim da gente criar currículo e mandar com IA, eles também têm que parar de ficar avaliando tudo com IA também. Enquanto eles for usar IA para filtrar os nossos currículos, a gente vai usar para mandar também. Tá tudo certo, jogo justo. Aí vamos ver se ele criou aqui. Bom, tudo certo. Ele colocou aqui e agora só enviar. Foi enviado. Sucesso. É isso aí. Bom, é dessa forma que eu tenho feito, ó. Cadê? Até recebi a notificação aqui já. Que foi enviado. Bom, se tiver retorno dessa vaga, eu aviso vocês. Mas eu espero que esse vídeo possa ter servido de alguma coisa para vocês. Quis trazer um conteúdo mais informativo, mais leve, porque eu também tô querendo entrar nessa seara de passar uns conteúdos mais técnicos, conteúdo mais, né, passando uma experiência, assim, do que ficar só xingando aqui, porque eu tenho xingado muito aqui, né, então não quero assustar ninguém.
E também estou testando outros conteúdos aqui no canal. Mas é isso. Se você gostou desse tipo de conteúdo, mano, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Beleza? E é isso aí. Valeu por assistir.